estrondo de escudos, cheiro de suor e de ferro. A poeira assenta nos rostos de pessoas cujos corpos há muito esqueceram o que é descanso. Os soldados de Roma marcham por uma estrada de pedra, percorrendo 25 quilômetros por dia. Nos ombros, 40 quilogramas de equipamento. Às costas, uma espada, um escudo e uma panela. Era precisamente esta panela que muitas vezes decidia se a legião sobreviveria ou cairia. Nela fervia aquilo que salvava da fome e do cansaço. Uma papa simples, mas quase sagrada, sem a qual Roma não teria construído o seu império. Mas como um único prato poderia manter em linha um exército inteiro? E por que os arqueólogos ainda discutem do que exatamente ela consistia? A resposta está oculta não nos livros, mas nos carvões de fogueiras antigas encontrados perto de Nápoles e na Britânia. As legiões romanas não apenas comiam. Elas seguiam um ritual alimentar rigoroso, criado para a sobrevivência. O historiador Políbio escreveu que a disciplina não começava com a espada, mas com a comida. Cada legionário recebia grão, cerca de 900 gramas por dia, mas não em forma de pão, mas em forma de produto cru, que ele mesmo deveria moer, cozinhar e comer. Era a pulse, uma espelta romana, uma papa de trigo espessa, que era chamada de coração da legião. A espelta, não apenas uma papa, mas uma fonte de força lenta. Os seus grãos eram esmagados entre pedras, depois misturados com água, às vezes com sal e ervas. Resultava uma massa, espessa como argila e quente como a própria Itália no verão. Os legionários cozinhavam esta papa pegajosa e viscosa diretamente nas fogueiras dos acampamentos. Ela cheirava a fumo e a suor, aromas da vida de campanha. Era nela que estava o combustível para as marchas intermináveis, para as sentinelas noturnas e para as batalhas matinais. O termo pulse não designava apenas comida, mas um sistema. Era um padrão, como um escudo ou uma lança. Um legionário individual não tinha o direito de exigir mais ou menos. Cada um recebia exatamente o que era devido pela norma, estabelecida ainda sob o cônsul Camilo no século IV a.C. A espelta tornou-se não apenas alimento, mas também um símbolo de igualdade. O legionário rico e o pobre comiam a mesma coisa. E como escreveu Lívio, Roma não se sustentava de pão, mas da papa que os seus soldados cozinhavam. Imaginem o cheiro de um acampamento noturno. Tochas de resina ardem. Fumo rasteja pela terra. Em algum lugar ao longe, ouve-se o zumbido da forja, onde se forja ferro. E sobre as panelas o vapor paira, misturado com as vozes de centenas de pessoas que sabem. O dia seguinte será difícil, mas precisamente esta simples mistura de grãos e água lhes dará a força. Achados arqueológicos confirmam. Nos acampamentos romanos perto de Mainz, Cartago e York, foram encontrados restos carbonizados de espelta. Mesmo depois de 2000 anos, eles preservaram micropartículas de amido, o vestígio químico da disciplina romana. Em cada um desses fragmentos está a história de milhões de passos e incontáveis campanhas. No entanto, como uma comida tão simples poderia substituir todo o resto? Como guerreiros, privados de vinho, carne e azeite, percorriam centenas de quilômetros e entravam em combate com força inabalável. Talvez o segredo não estivesse na composição, mas no ritual. Todas as noites eles cozinhavam pulse não apenas como comida, mas como parte de um rito, um ato de união, quando toda a coorte se alimentava da mesma forma. Isso transformava a papa comum num símbolo do exército, onde o individual era apagado em prol do coletivo. Mas um dia este ritual mudou. Quando Roma se tornou um império, novos produtos apareceram na dieta dos legionários, e a papa simples deu lugar a pratos mais complexos. Por quê? E como a mudança na dieta afetou a força da legião? A resposta reside no que os guerreiros comiam na véspera das maiores campanhas, da Gália à Pártia, quando o destino do império dependia de uma única colher de papa. O estrondo de passos sobre as lajes de pedra. A poeira sobe no ar, o sol arde,
e no horizonte apenas lanças brilhantes e uma névoa quente. Em cada mochila, junto com armas e utensílios, um pequeno saco de grão. Não é apenas provisão, é vida. Sem ele, a legião transformava-se numa multidão de condenados. O legionário carregava consigo cerca de 30 quilogramas de carga pessoal, e a maior parte não eram armas, mas comida. O grão, a sua armadura contra a fome, o seu único garante de resistência. Todas as noites, assim que o acampamento era montado, o mesmo ritual começava. Os soldados cavavam buracos para as fogueiras, recolhiam ramos secos e faziam fogo, sem pressa, quase em silêncio. Depois tiravam das costas um pequeno caldeirão de ferro ou bronze. Este objeto era chamado patera, uma tigela de campanha, da qual comiam, bebiam e rezavam. Não tinha decorações, mas era mais valiosa que o ouro, porque sem ela era impossível sobreviver. O som com que o grão caía na água a ferver era um sinal para todo o acampamento. A água sibilava, transformando-se numa papa espessa. Os legionários adicionavam ervas, coentro, aipo, às vezes até uma pitada de sal, se este não tivesse acabado. E se tivessem sorte, um pedaço de toucinho ou queijo, obtido na aldeia mais próxima. Mas mais frequentemente, apenas espelta e água. O termo posca designava a bebida com que acompanhavam esta papa. Era uma mistura de água e vinagre, ácida, forte, mas refrescante. Era chamada de bebida dos soldados. Bioquímicos modernos confirmam. Tal mistura realmente saciava a sede melhor do que água pura e prevenia infecções. No calor da Gália ou da Síria, a posca salvava mais do que uma espada. Políbio escreveu que os legionários se alimentavam de forma austera, mas com dignidade. Esta dieta, espelta e vinagre, moldava o seu caráter. O sabor da vitória romana não era doce. Era astringente, acedo e quente, como a súa comida. Un dos acampamentos arqueolóxicos sob Vindobona, a moderna Viena, preservou vestigios de tais cociñas. Na terra encontraran decenas de pequenas covas de fogueira, e nelas, pedazos carbonizados de grãos. Sob o microscopio, os investigadores determinaron que eran espelta e cebada, precisamente as culturas mencionadas por Livio e Apiano. Os romanos cociñaban papa en todo o lado onde se establecían, do norte da Britania ao Saara. E agora, unha imaxen importante. Imaginen unha formación de 6.000 homens, cansados, queimados pelo sol, sentados en silencio nun círculo. Cada un con unha panela. Eles non falan, non discuten, non celebran. Apenas o tilintar das colleres e o estalar das fogueiras. Isto non é un banquete, non é unha festa. Isto é ato de sobrevivência, ato de unidade. Aqui não há escravos nem senhores. Aqui há apenas soldados, e todos com a mesma colher, o mesmo sabor. Foi precisamente isto que transformou pessoas dispersas de diferentes províncias numa força unida, temida até pelos arqueiros a cavalo partos. A papa tornou-se uma arma de disciplina. A sua monotonia matava a fraqueza. Como escreveu Tácito, o romano aprendia a paciência com a colher. A comida era mínima, mas estável. Mesmo em campanhas onde o abastecimento falhava, cada guerreiro sabia: há grão, e isso significa que Roma não cairá. No entanto, nesta dieta rigorosa escondia-se também outro lado. Achados arqueológicos mostram que num período posterior, já sob Augusto, os legionários começaram a cozinhar pus não só de espelta, mas também de trigo e cevada. Às vezes adicionavam carne, se a campanha o permitisse. Assim surgiu um novo prato, a pus militaris, uma papa militar, mais nutritiva e espessa. Este já não era apenas um símbolo de igualdade, mas uma ferramenta de sobrevivência em campanhas longas. O termo frumentum era como se chamava a ração de grão que era distribuída a cada legionário. Dela era calculada até uma parte do salário. Se um soldado perdesse o grão, isso era considerado uma infração disciplinar, quase como a perda de uma arma, pois perder comida significava condenar-se a si mesmo e aos seus companheiros.
Investigadores modernos calcularam. Uma porção de pulse fornecia cerca de 2.000 calorias, o suficiente para percorrer 30 quilômetros com equipamento completo. Este era o equivalente energético das rações militares modernas. Mas, ao contrário dos kits de ração modernos, a papa romana exigia esforço. Era preciso prepará-la a si mesmo. Isto não é apenas comida, mas um teste de caráter, e é nesta constância que reside a chave. Quando o sol se punha e o ruído no acampamento diminuía, o romano sentava-se junto à fogueira, pegava com uma colher a papa espessa e olhava para o fogo. Ele sabia que amanhã haveria novamente uma marcha, novamente o calor, novamente o cansaço. Mas enquanto a pus fervia na panela, tudo estava sob controlo. O império sustentava-se neste sabor, pesado, defumado, mas que dava força. Com o tempo, a papa simples tornou-se uma medida de resistência, quase um símbolo de lealdade. Quando, nos tempos de Trajano, o exército alcançou as fronteiras da Mesopotâmia, foi precisamente a pus militaris que ajudou a sobreviver em terras áridas. Ela não exigia muito, apenas fogo e um pouco de grão. Era uma comida criada não para o prazer, mas para a vitória. Mas por que os romanos, possuindo as terras mais ricas, não se permitiam o luxo na comida, mesmo no auge do seu poder? Por que seus imperadores podiam banquetear em ouro, enquanto os soldados continuavam a comer papa, como se fossem pobres? A resposta esconde-se não apenas na disciplina, mas também na filosofia da própria Roma, onde a simplicidade era considerada uma virtude e o sabor secundário em relação ao dever. É precisamente nesta contradição que nasce o mistério que explica por que o exército romano permaneceu invencível por séculos. O calor do meio-dia, a poeira que queima a respiração, a coluna move-se pela estrada, pavimentada com pedras ainda no tempo de Augusto. À frente, os porta-estandartes com a águia da legião. Atrás, as carroças com provisões. Chamavam-nos muli, mulas, mas não eram animais. Era assim que os legionários se chamavam uns aos outros, porque cada um carregava o seu fardo, como um animal. Nos ombros, armadura. Nas costas, um saco de grão. Esta era a essência do soldado romano. Não apenas um guerreiro, mas também um carregador do seu próprio exército. De acordo com o Estatuto de Mário, final do século II a.C., cada legionário era obrigado a carregar consigo uma reserva de grão para até 4 dias. Isso não era uma coincidência. A reforma de Mário transformou o exército de uma milícia temporária numa força profissional. Juntamente com a espada, o soldado recebeu a responsabilidade pelo seu próprio sustento. E foi precisamente então que a pus se tornou não apenas comida, mas um símbolo da autonomia do guerreiro. Ele não esperava por suprimentos, ele os carregava consigo. O termo sarcina designava o kit completo de campanha do legionário: armas, utensílios, panela e um saco de grão. O peso total chegava aos 40 quilogramas. Apenas aqueles que conseguiam suportar tal carga entravam no exército. Não por acaso os comandantes diziam: a força da legião não está nas lanças, mas nas pernas. E isto não é uma metáfora. Políbio escreveu diretamente que a resistência romana impressionava os inimigos mais do que as suas espadas. A papa pulse estava no centro deste sistema. De manhã comia uma fria, à noite cozinhava uma fresca. Sem pão, sem azeite, sem vinho. Às vezes, quando o abastecimento melhorava, adicionavam um pouco de toucinho de porco ou alho, mas mais frequentemente, nada. Esta escassez tornava o organismo econômico, o corpo, forte, e a vontade, firme. Tácitus observava: quanto mais simples a comida, mais lentamente o guerreiro morre. Imaginem, sob a colina de Marsaov, onde na antiguidade se situava um campo de treino, jovens recrutas cozinhavam pela primeira vez a sua papa. O fumo irritava os olhos, e ao lado um centurião explicava com voz rouca como moer o grão, quanta água adicionar, como não cozer demais. Um erro custava a comida para o dia inteiro. Esta habilidade tornava-se parte da sua formação militar, a par da esgrima e da formação. O sabor desta papa é o sabor da resistência romana. Não salgado, não picante,
mas abafado e espesso como a própria vida militar. Arqueólogos encontraram na fortaleza israelita de Massada restos de louça dos legionários. No fundo das tigelas, vestígios de grão torrado, vestígios de óleo, raras partículas de sal. Mesmo lá, entre areias e pedras, os romanos não alteravam a sua tradição. O simbolismo da poesia ia muito além da comida. No exército dizia-se: aquele que come papa serve a Roma. Aquele que exige pão serve a si mesmo. Isto não é apenas uma frase. Numa sociedade onde os banquetes eram dominados pelos patrícios e o povo recebia pão gratuito, à nona, os legionários opunham-se à população urbana. Eles comiam o que os tornava parte do mecanismo da máquina do império. Dados arqueológicos do acampamento sob Carrás, atual Turquia, mostram que em locais onde havia campanhas difíceis, os legionários frequentemente substituíam a espelta por cevada. Esta variante era chamada pulsordeácea. A cevada era mais grosseira, mas dava mais energia. O historiador Vegetius escreveu que até a punição por uma infração por vezes consistia na mudança para uma dieta de cevada, ou seja, até o grão se tornava uma medida de disciplina, recompensa ou castigo. Mas a disciplina não anulava a humanidade. Em cartas de legionários, encontradas em tabuinhas de madeira em Vindolanda, no norte da Britânia, encontram-se linhas: envia sal e azeite, aqui a nossa papa é insípida como erva. Esta é a voz de um ser humano vivo, cansado da simplicidade da campanha, mas que ainda assim continua a seguir as regras. O mundo sensorial do acampamento romano era especial. O cheiro a fumo, o estalido dos grãos torrados, o sabor azedo da posca, o tilintar das colheres no bronze, tudo isso sons do império em marcha. Não trombetes triunfais, mas o sussurro silencioso da comida, cozinhada em silêncio, porque era precisamente isso que alimentava a máquina de guerra romana. Estudos modernos mostram que a dieta do legionário, baseada em espelta e cevada, fornecia não só calorias, mas também um equilíbrio de minerais necessários para cargas elevadas. Nenhuma coincidência, tudo bem pensado. Até a simplicidade tinha um significado estratégico. O grão não estragava, não exigia azeite, não dependia da caça ou de suprimentos. No entanto, esta dieta não era eterna. Com o crescimento do império e o surgimento de novas províncias, ingredientes exóticos começaram a penetrar na dieta: lentilha, grão de bico, azeite. Não mudava apenas a comida, mas o próprio espírito do exército. Como surgimento da abundância veio a fraqueza, diziam os velhos centuriões. E quando o império se estendeu da Espanha à Síria, muitos se perguntavam: será que um exército acostumado à fartura conseguiria suportar os mesmos desafios que seus antepassados alimentados apenas por espelta? A resposta a esta pergunta começará a ser revelada no próximo ponto de viragem da história, quando a comida do legionário se tornar um espelho do declínio do império, quando a panela de papa deixar de ser um símbolo de força e se transformar num lembrete de quão facilmente a saciedade mata a disciplina. O vento sopra areia pelo acampamento. O sol inclina-se para o ocaso, e contra o céu em chamas cintilam panelas de latão. O império já não é o mesmo. Agora os legionários comem não só espelta, mas também pão, carne, azeite. A sua dieta tornou-se mais rica, mas é precisamente nesta riqueza que se esconde uma fenda, da qual ninguém suspeitava na altura. O historiador Tácito escreveu que a delicadeza começa com a comida, e o exército romano, passo a passo, entrava numa era de conforto que um dia o enfraqueceria até aos alicerces. Após as reformas de Augusto, a dieta do legionário foi padronizada por províncias. No norte, cevada; em África, trigo; na Síria, uma mistura de grãos e feijões. Segundo os cálculos do historiador Goldsworthy, a norma diária consistia em cerca de 900 gramas de grão, 30 gramas de azeite e um pouco de queijo. Por vezes adicionava-se carne ou peixe se os suprimentos o permitissem.
Mas a pulse militares permanecia obrigatória, sem ela, nenhum dia começava. O termo colina castrensis designava a cozinha de campanha da legião. A sua organização era estritamente regulamentada. Em cada acampamento de 10 tendas, contubérnia, uma cova era destinada a uma fogueira comum. Nela o fogo ardia sempre. Este fogo era transportado de acampamento para acampamento, e por isso dizia-se que o exército romano transportava o seu calor por toda a terra. Nele cozinhavam papa, secavam pão, ferviam posca. Mesmo nas montanhas da Armênia ou nos desertos do Egito, onde não havia lenha, os legionários procuravam o excremento de camelo, apenas para não deixar a chama da cozinha apagar-se. Mas, juntamente com a expansão do império, começaram a chegar ao exército recrutas de províncias distantes, gauleses, germanos e lírios. Eles traziam os seus próprios gostos. Uns adicionavam mel à papa, outros alho, outros até pedaços de carne fumada. Gradualmente a comida perdia a sua antiga austeridade. Arqueólogos encontraram na fortaleza de Dura Europos, nas margens do Eufrates, restos de potes nos quais, juntamente com a espelta, foram descobertos vestígios de especiarias, coentro, pimenta e até sésamo. Isso significa que mesmo nas fronteiras orientais do Império, a papa romana já não era a mesma. Ela transformava-se num símbolo multifacetado da diversidade imperial. Mas algo nesta diversidade inquietava os oficiais superiores. Os legados escreviam nos relatórios que os soldados se tornaram mais exigentes, queixando-se mais frequentemente da qualidade das provisões. Outrora, um romano podia sobreviver apenas com espelta e vinagre. Agora, porém, os guerreiros exigiam azeite, pão, vinho. Na disciplina surgiu uma fenda. Um centurião educado nas velhas tradições dizia aos recrutas: "O império não perecerá pela espada, mas pelo estômago." No entanto, não se pode dizer que o exército simplesmente relaxou. Novos pratos por vezes salvavam vidas. No clima quente da Síria e do Egito, os soldados começaram a misturar a papa com tâmaras e mel, criando um alimento de rápida absorção, semelhante a uma barra energética moderna. Esta variante era chamada pulse dulcis, papa doce. Dados arqueológicos confirmam a sua existência. Em Antioquia foi encontrado um vaso com restos de grãos e frutas caramelizadas, datado do século II da nossa era. Mas a principal diferença da nova era residia no facto de que a papa deixou de ser igual para todos. Centuriões ricos compravam produtos adicionais, enquanto legionários simples comiam o que o abastecimento fornecia. A comida voltou a ser um indicador de status, e nisto Roma regressava aos velhos hábitos, dos quais outrora abdicara. O termo annona militaris, a norma estatal de abastecimento do exército. O império agora fornecia grão de forma centralizada, enviando navios com provisões do Egito e da Sicília. Mas a dependência dos suprimentos tornava-se uma catástrofe se a cadeia de abastecimento fosse quebrada. Quando, sob o imperador Septímio Severo, as tropas se revoltaram no Oriente, as legiões comeram durante semanas apenas os restos de grão velho, acedo nos porões dos navios. Em desespero, os soldados regressaram à velha pulse, cozinhada em fogueiras fumegantes com grãos carbonizados. Esta comida simples salvou-os novamente. Ironia do destino. Em momentos de crise, o império sobrevivia precisamente graças àquilo de que tentava fugir: a sua papa, rude e honesta, como a própria disciplina militar. Quando as estradas se quebravam, quando os armazéns ardiam, apenas esta mistura de grão e água continuava a manter o exército de pé. Mas nesta solidez havia também a sombra de uma futura derrota. Quanto mais Roma se afastava das suas raízes, maior crescia o abismo entre aqueles que se lembravam do sabor da espelta e aqueles que se acostumaram à fartura. Na última fase do império, os legionários já nem sempre cozinhavam a pulse eles próprios. Isso era feito pelos servos do acampamento. E com isso desaparecia o principal: a participação pessoal na própria sobrevivência. Enquanto o império crescia, a papa pulse permaneceu o seu coração. Mas quando as chamas das lareiras nos acampamentos começaram a rarear e a colher do soldado já não tocava a sua panela, algo dentro do exército romano começou a morrer lentamente.
E no momento em que os inimigos se aproximaram do Reno, ninguém já se lembrava do quão delicioso cheirava a espelta cozinhada ao vento frio, o cheiro da força que já não existia. As chamas bruxuleantes das fogueiras refletem-se nos capacetes. Noite. Terceiro século da nossa era. O império já está a ruir. No norte, os germanos pressionam. No leste, os persas levantam-se. No interior, tumulto e fome. Mas mesmo agora, quando a ordem se desmorona, os legionários ainda tiram grão dos sacos. O tempo mudou, mas o ritual permaneceu. Na velha panela, a papa volta a ferver. Cheira a fumo, cinza e terra queimada, o sabor da guerra e do fim. Aqueles que então serviam nas fronteiras já não eram romanos no sentido antigo. Entre eles, sírios, ilírios, gauleses. O império tornou-se uma mistura de povos, mas a comida permaneceu comum. Dados arqueológicos de acampamentos no Danúbio e no Reno mostram. No século IV depois de Cristo, os soldados continuavam a comer uma mistura de grãos, semelhante à antiga pulse. Só que agora nela encontram-se vestígios de feijão e lentilha, substitutos baratos da espelta, que começou a escassear. A própria comida refletia a pobreza da época. O termo panis militaris designava o pão militar, que apareceu nos últimos séculos do Império. Era cozido em fornos portáteis feitos de argila e bronze, era duro como pedra e demorava a estragar. Mas para o cozer, era preciso tempo, lenha, farinha. Quando isso faltava, os legionários voltavam à papa. Assim, a pulse tornou-se um símbolo não só de resistência, mas também de declínio. Os historiadores discutem quando exatamente este antigo ritual desapareceu. Uns dizem que sob Constantino o Grande, o exército passou definitivamente para o pão. Outros que em guarnições remotas nas fronteiras, a papa era cozinhada ainda por séculos. Mas todos concordam numa coisa. Foi a comida simples que ajudou a sobreviver nos tempos mais sombrios. Mesmo quando o império perdia cidades e legiões, o grão permanecia a última esperança. Imaginem um acampamento romano tardio debaixo de chuva. A lama chapinha sob os pés, as tendas estão caídas, os guerreiros estão de pé, envoltos em capas de lã. Na fogueira uma panela ferve, e ao lado um centurião, velho, com cicatrizes no rosto. Ele mexe a papa em silêncio. Os jovens soldados, meio famintos, olham para ele. E de repente ele pronuncia: "Enquanto a papa ferve, Roma vive." Isto não é um slogan, mas a verdade. A comida tornou-se a última linguagem do império, compreendida por todos. Segundo várias fontes, a última menção a pus militares é encontrada em cartas de um legionário da Tebaida, Egito, por volta do ano 460. Ele queixa-se de que os suprimentos de grão não chegam, e os soldados cozinham grãos com pó, como os nossos avós no tempo de Camilo. Nesta frase, uma ponte através de 6 séculos, o mesmo sabor, o mesmo cansaço. O termo Anonae, na última fase do Império, significava não apenas o abastecimento, mas também um imposto. O grão era recolhido das províncias para o exército. Isso levava a revoltas, a fuga de camponeses. Para alimentar as legiões, o Império arruinava os seus próprios campos, e novamente a papa fervia nas panelas. Mas agora ela cheirava não a vitória, mas a fome. Os vestígios arqueológicos deste declínio são particularmente expressivos. Nos antigos acampamentos sob Ratisbona e Nicópolis encontram-se restos de fogueiras, onde em vez de grão, caules de trigo queimados e feijões carbonizados. Isso significa que os legionários cozinhavam tudo o que podiam encontrar. Onde outrora fervia uma pus espessa, agora borbulhava um guisado sujo. Mas mesmo neste desespero, algo grandioso persistia. Os guerreiros continuavam a partilhar a comida por igual. O princípio do contubernium, camaradagem, vivia neles. 10 homens por tenda, uma panela para todos, uma colher que passava de mão em mão. Era o último que restava da velha Roma. Um sentimento de irmandade, selado não por um juramento, mas por uma colher de papa.
Quando o Império Romano do Ocidente ruiu no ano 476, a última legião sob o comando de Orestes ainda estava no norte da Itália. Nas crônicas disse que na véspera da sua capitulação, os soldados comeram grão cozido sem azeite. A mesma papa com que Roma começou, revelou-se também o seu último prato. Nisto há uma terrível simetria. Da espelta que o camponês de Rômulo comia, até a cevada que os soldados da última legião cozinhavam, passaram-se quase 5 séculos. Mas a essência permaneceu. Comida simples, unindo pessoas que mantinham uma formação mesmo quando o mundo desmoronava. E, no entanto, por mais paradoxal que pareça, foi precisamente esta simplicidade que sobreviveu ao Império. Camponeses, bárbaros, monges, todos eles adotaram este método romano de preparar grão. Assim, a Pulse transformou-se na progenitora das papas europeias, dos guisados, até mesmo da polenta italiana. Mas nela ainda vive o espírito daquela mesma força, paciente, quente, silenciosa. E em algum lugar sob a camada de terra, entre as ruínas dos acampamentos legionários, os arqueólogos ainda encontram vestígios daquelas antigas panelas. E se lhes encostarmos a palma da mão, parece que se pode sentir o calor que resta. O calor das mãos que construíram o império e o alimentaram de uma única tigela simples. Mas nesta quentura esconde-se uma pergunta que atravessou os séculos. O que tornou estas pessoas invencíveis? A espada ou a papa que partilhavam junto à fogueira? A resposta reside no último capítulo desta história, onde a papa romana se transforma de necessidade militar em símbolo de resiliência humana, compreensível ainda hoje. Quando Roma ruiu, parecia que juntamente com ela desapareceria tudo o que mantinha o seu mundo, mas a Pulse sobreviveu. Ela passou para as cozinhas monásticas, onde os monges preparavam a papa dos pobres, uma mistura de grãos e água, uma cópia quase exata do prato legionário. Através dos séculos, esta receita tornou-se parte da Europa camponesa. Em Itália, a polenta. Em França, a bouillie. Em Espanha, as gachas. Todas elas um reflexo de um antigo sabor herdado do exército que conquistou o mundo. E nisto reside uma estranha justiça. O império desapareceu, mas a sua comida permaneceu, pois a essência de Roma não está no mármore dos fóruns nem nas armaduras dos legionários, mas no hábito de partilhar o último entre iguais. Onde a papa ferve, lá vive a ordem, mesmo sem estandartes e águias. Hoje, os arqueólogos chamam a Pulse a comida da resiliência. Em cada caco encontrado, em cada grão que sobreviveu a 2000 anos, um testemunho de que a força do Império residia não só nas espadas, mas na capacidade de sobreviver. Roma caiu, mas a sua papa não. E talvez seja precisamente ela o seu verdadeiro legado, quente, simples, não exigindo nada além de paciência e fogo. Assim termina a história que começou com um grão, caído no pó de um campo itálico, um grão do qual cresceu um império, capaz de se alimentar e de se proteger. Quando as legiões desapareceram, a chama das lareiras não se extinguiu. Ela passou para a memória humana, para onde a comida simples se torna um símbolo de eterna resistência.